Meu irmão achou graça em ficar 2 minutos debaixo d'água. Eu, por outro lado, passei 2 anos inconsciente e perdi tudo. Agora, só penso em vingança. As palavras da neurologista pareciam vir de longe, abafadas, como se eu ainda estivesse submerso e não conseguisse entender direito. Lesão cerebral hipóxica grave, ela disse, usando termos que soaram frios e impessoais. Você ficou inconsciente por 2 anos e 3 meses. Sua família esperou muito tempo por esse momento. Mas eu mal prestava atenção no que ela dizia, porque meu corpo parecia estranho, como se eu tivesse que pilotar uma máquina que nunca aprendi a usar. Meus dedos não conseguiam segurar o lençol direito. Minhas pernas não se mexiam debaixo daquele cobertor fino de hospital, ignorando os comandos desesperados do meu cérebro. Quando tentei perguntar o que tinha acontecido, só saiu um som confuso, desconexo, minha língua pesando na boca seca, com gosto metálico e de remédio. Minha mãe estava sentada ao lado da cama, parecia 10 anos mais velha do que minha última lembrança dela. O cabelo agora todo grisalho, o rosto marcado por cansaço e tristeza. Ela segurava minha mão chorando, apertando meus dedos como se tivesse medo de me perder de novo, caso soltasse. Meu pai estava de costas, olhando pela janela, os ombros tremendo de um jeito que só podia ser choro, mas ele não queria que eu visse. Nenhum dos dois lembrava os pais que eu guardava daquela festa na piscina. Aquilo foi em julho, dia 4, na casa do tio Raymond. A família inteira reunida para o churrasco e o mergulho de sempre. Agora minha mãe dizia que era outubro, 2 anos depois daquele dia. 730 dias sumiram da minha vida, apagados, engolidos por um buraco negro do qual não tenho memória nem explicação. O fisioterapeuta apareceu menos de 1 hora depois que acordei. Um tal de Julius, cara grande, jeito de ex-atleta, mas com uma calma de quem já viu muita gente tentando se reconstruir. Ele explicou, em palavras simples, que meus músculos atrofiaram muito no coma, que eu ia precisar reaprender até as coisas mais básicas, e que seria um processo lento, difícil, mas possível se eu me dedicasse. Quando tentou me ajudar a sentar, meu corpo não respondia. Minhas costas e abdômen pareciam ter esquecido como fazer força. Meu equilíbrio tinha sumido, e só de sair da posição deitado para sentar já fiquei tonto e enjoado. Julius me segurou enquanto eu lutava para não chorar de vergonha. Antes eu era estudante de engenharia no MIT, com bolsa integral. Agora nem conseguia sentar sozinho igual a um bebê. Meu irmão mais velho, Damien, veio me ver naquela tarde, e logo de cara, senti algo estranho na presença dele. Ele entrou com flores e um sorriso de alívio que parecia ensaiado, não de verdade. Quando pegou minha mão e disse que tinha rezado por mim, o gesto foi teatral, forte demais, calculado. Falou sobre a culpa, sobre como o acidente não saía da cabeça dele, sobre as visitas semanais durante meu coma, mas desviava os olhos dos meus, e quando tentei perguntar o que rolou na piscina, mudou de assunto rapidinho, dizendo que conversaria comigo sobre isso depois, quando eu estivesse mais forte. Minha mãe concordou, dizendo que era melhor eu focar na recuperação. O jeito como os dois trocaram olhares me deixou com um aperto no peito, uma ansiedade que eu não sabia de onde vinha. No dia seguinte, fiz uma avaliação cognitiva com uma médica chamada Doutora Wu, que trouxe uma bateria de testes para medir o dano cerebral. Ela mostrava figuras e eu travava até para nomear objetos simples. Levei meia eternidade para reconhecer uma cadeira. Quando vi uma maçã, falei laranja. Ela pediu para contar de trás para frente a partir de 100 e me perdi no 70, cada número exigindo um esforço absurdo. Pediu para eu escrever meu nome e as letras saíram tremidas, infantis, minha coordenação fina destruída pela falta de oxigênio. A doutora Wu manteve a expressão profissional, mas vi a preocupação nos olhos dela enquanto reunia todos os resultados. O número que ela me deu sobre minha função cognitiva foi um baque. Você está com desempenho equivalente ao de uma criança de 12 anos, embora tenha 22. Minhas lembranças da festa na piscina vinham cortadas, embaralhadas, parecendo sonhos. Lembrava do calor, do cheiro de cloro, da fumaça da churrasqueira, da GoPro nova do meu primo que todo mundo queria usar debaixo d'água. Lembrava do Damien me desafiando para ver quem aguentava mais tempo sem respirar, valendo $100. Lembrava de mergulhar, da água gelada, dos pulmões queimando, contando os segundos na cabeça. E então nada. Um branco total onde a memória deveria estar. O próximo momento claro era eu acordando naquela cama de hospital, 2 anos depois, com o rosto envelhecido da minha mãe e um corpo que não me obedecia. A doutora Wu explicou que lesão cerebral por falta de oxigênio costuma apagar as lembranças do trauma, que talvez eu nunca fosse recuperar aqueles minutos finais, mas a explicação não parecia suficiente. Julius trabalhava comigo todo dia na fisioterapia e o progresso era dolorosamente lento. No 3º dia, consegui sentar sozinho por 30 segundos antes de cair de cansaço. No 5º, mexi as pernas de propósito pela primeira vez.
Só um espasmo leve, mas Julius comemorou como se eu tivesse ganhado uma maratona. No 8º dia, consegui ficar de pé com ajuda, as pernas tremendo para me sustentar. Cada pequena vitória vinha junto com a dor de perceber o quanto eu tinha perdido. Antes da festa, eu corria 8 quilômetros por dia. Meu corpo era forte, definido por anos de esporte. Agora precisava de ajuda para andar 3 metros até o banheiro e saía de lá tonto, suando. A pessoa que eu fui morreu naquela piscina, e o que sobrou foi essa versão quebrada. Meu melhor amigo do MIT, o Terence, veio me ver na 2ª semana, e o jeito dele ao me olhar foi devastador. Ele tentou disfarçar o choque, mas vi no rosto dele o horror de ver alguém brilhante reduzido a alguém que luta para fazer o básico. Me contou da formatura, dos empregos de engenharia que nossos amigos conseguiram, dos projetos de pesquisa que abandonei quando não voltei. Falava com cuidado, evitando me rebaixar mais, mas cada novidade era mais uma coisa que me foi arrancada. Perdi a bolsa depois do 1º semestre ausente. Meu quarto no dormitório foi esvaziado. Meus projetos de pesquisa foram passados adiante. O MIT seguiu a vida sem mim. Afinal, estudante em coma não se forma. Damien voltou na 3ª semana, dessa vez trazendo fotos no celular para ver se minha memória despertava. Ele me mostrou imagens da festa na piscina, momentos da família nadando, comendo, rindo. Tinha uma de nós dois na beira da piscina, sorrindo para a câmera, tirada pouco antes de tudo desandar. Ele foi passando mais fotos e percebi que enquanto eu estava em coma, a vida dele seguia normalmente. Vi foto da formatura dele na estadual, de beca e capelo, foto dele no novo emprego de engenharia, arrumado, posando com colegas, e outra da mudança para um apartamento bacana no centro. Cada conquista registrada com alegria, enquanto eu estava inconsciente, entre a vida e a morte. Quando perguntei qual diploma ele tinha, disse que era engenharia mecânica com ênfase em robótica, o mesmo curso que eu fazia no MIT antes do acidente. O boletim policial chegou na 4ª semana, a pedido da minha mãe, que não se conformava até entender direitinho o que rolou na festa da piscina. O documento era frio, seco, frustrantemente vago. Dizia que tinha sido quase um afogamento acidental durante uma competição de prender a respiração entre irmãos. Várias testemunhas afirmaram que os dois entraram na brincadeira por livre e espontânea vontade, e que ninguém ficou tempo demais de propósito. Damien me tirou da água assim que percebeu que eu não voltava por conta própria. Chamaram os paramédicos na hora. Depois de alguns minutos, conseguiram me reanimar. A investigação concluiu que não houve negligência nem intenção de machucar. Caso encerrado. A linguagem técnica deixava tudo banal. Só mais um acidente bobo entre irmãos brincando sem noção. Mas tinha algo no jeito como estava escrito que me incomodava. E eu nem sabia explicar direito, com meu raciocínio ainda prejudicado. Minha formatura da fisioterapia veio na 6ª semana. Ou seja, eu já conseguia andar um pouco sozinho e dar conta do básico, desde que alguém supervisionasse. Julius disse que meu progresso era incrível, considerando o tamanho da lesão. Mas incrível ainda significava que eu me movia como idoso e cansava com qualquer esforço. A terapeuta ocupacional me ensinou uns macetes para lidar com as falhas de memória e atenção. Cronômetros, listas, rotina certinha para compensar a cabeça que não funcionava mais direito. Eu ia precisar disso para sempre. Não tem cura para lesão cerebral hipóxica, nem cirurgia, nem remédio que devolva o que o cérebro perdeu sem oxigênio. O dano era permanente, e dali pra frente eu ia viver como adulto com deficiência cognitiva. Minha irmã mais nova, Yasmin, veio me ver na 7ª semana e me olhou de um jeito indecifrável. Agora ela tinha 18 anos. Não era mais a menina de 15 que eu lembrava da festa. Mais alta, cabelo bem curtinho, olhar intenso e desconfiado, diferente de antes. Ela quis saber quanto eu lembrava daquele dia, e admiti que minha memória era praticamente um buraco. Ela ficou quieta. Depois perguntou se eu queria mesmo saber a verdade ou preferia seguir acreditando na história oficial. Minha mãe logo se meteu, dizendo que Yasmin não devia mexer comigo enquanto eu ainda me recuperava. Mas o olhar da Yasmin ficou cravado em mim, feroz, indignado. Eu disse que queria a verdade. Ela respondeu que me mostraria algo quando ficássemos sozinhos. Minha alta veio na 8ª semana, com recomendações de terapia ambulatorial e reabilitação cognitiva. Fui pra casa da Cara, já que não tinha condição de ficar sozinho. Nunca tinha ido lá antes do coma, porque a gente só namorava há uns 3 meses quando a festa aconteceu. Mas agora ela virou minha cuidadora principal, já que ficou comigo o tempo todo durante o coma, enquanto meus pais não podiam estar presentes sempre. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, e ela preparou um quarto só pra mim, com equipamento médico e barras de apoio. Aquela rotina doméstica parecia coisa de outro mundo, já que eu mal lembrava do nosso relacionamento. Ela me mostrou fotos nossas de antes do acidente, tentando puxar memórias que pareciam histórias de estranhos, não da minha vida. Yasmin apareceu lá 3 dias depois da alta, trazendo o notebook.
Cara tinha algumas coisas para resolver e nos deixou sozinhos por 1 hora. Assim que a porta fechou, Yasmin abriu um vídeo e perguntou se eu estava pronto para ver o que realmente aconteceu na festa da piscina. Meu coração disparou quando ela deu play. O vídeo era uma gravação subaquática, azulada e meio embaçada, feita pela GoPro do meu primo, que estava presa no fundo da piscina, pegando o pessoal nadando. Marcava 4 de julho, por volta das 3h15 da tarde. Vi eu e Damien mergulhando para a competição de prender a respiração, os dois indo até o fundo e se encarando em clima de disputa. O vídeo rodou. 30 segundos, 45, 1 minuto. Eu aparecia começando a me debater, querendo subir enquanto os pulmões queimavam. Tentei subir e foi aí que tudo mudou. Damien agarrou meus ombros e me empurrou de volta para baixo. Eu lutava para subir, claramente tentando respirar, e ele me segurava com força. O vídeo mostrava tudo com uma clareza brutal. As mãos dele na minha cabeça, me mantendo submerso enquanto eu me debatia. Ao fundo, as pernas dos outros nadadores, gente na superfície que não via o que acontecia lá embaixo. O tempo passava. 1 minuto e meio, 1h45, 2 minutos. Meus movimentos ficavam cada vez mais fracos, depois quase paravam. Damien só me soltou quando meu corpo já estava mole. Subiu comigo desacordado e gritou por socorro. Yasmin pausou o vídeo e eu fiquei ali, sem conseguir processar o que tinha acabado de ver. Meu próprio irmão tinha me segurado de propósito debaixo d'água até eu desmaiar, até meu cérebro ficar tempo demais sem oxigênio para causar dano irreversível. Não foi acidente, não foi brincadeira que saiu do controle, foi agressão. Tentativa de homicídio, algo feito de caso pensado. Yasmin explicou que tinha achado aquela gravação da GoPro 1 semana depois do acidente, fuçando nos equipamentos do tio Raymond. Mostrou para os nossos pais na hora. Eles assistiram ao filho mais velho, quase mataram o do meio na câmera e decidiram esconder a prova. Convenceram Yasmin de que denunciar ia destruir a família, que o Damien não tinha feito por querer e que proteger os 2 filhos significava guardar segredo. Yasmin, com apenas 15 anos e morrendo de medo, acabou cedendo, mas guardou uma cópia do vídeo, bem escondida e criptografada, esperando que eu acordasse. A raiva foi crescendo devagar, até que de repente veio como uma enxurrada, impossível de conter. Cada vez que o Damien aparecia fingindo ser o irmão preocupado, cada vez que meus pais desviavam das perguntas sobre o que realmente tinha acontecido, cada trecho do boletim policial chamando de acidente, mesmo com o vídeo mostrando claramente que era violência de propósito, tudo isso me corroía. Todo mundo tinha mentido para mim, protegendo o Damien enquanto eu ficava com as sequelas. E segundo Yasmin, a situação ainda podia piorar. Ela me mostrou os perfis do Damien nas redes sociais, exibindo os últimos 2 anos da vida dele. Postagens comemorando a formatura com honras em engenharia mecânica, a conquista do emprego dos sonhos na Morrison Robotics, uma das empresas mais conceituadas do estado, e o projeto de pesquisa que garantiu a vaga, um projeto praticamente idêntico ao que eu estava desenvolvendo no MIT antes do coma. Incomodada, Yasmin resolveu investigar mais fundo, porque algo no sucesso repentino do Damien não fazia sentido. Ela entrou em contato com o meu antigo orientador do MIT, o professor Keating, fingindo que precisava de informações para uma bolsa de estudos. O Keating comentou como meu acidente tinha sido lamentável, ainda mais por causa da pesquisa promissora que eu estava realizando sobre interfaces robóticas adaptativas. Ele contou que o Damien o procurou enquanto eu ainda estava em coma, dizendo que queria terminar minha pesquisa como uma homenagem. O professor, achando que estava ajudando um irmão enlutado, acabou entregando meus arquivos e anotações. Foi assim que o Damien pegou todo o meu trabalho, fez algumas mudanças superficiais e apresentou tudo como se fosse a tese de conclusão do curso dele na faculdade estadual. O projeto foi bom o bastante para chamar a atenção da Morrison Robotics na época do recrutamento. Ouvia a Yasmin explicar, quase sem conseguir acreditar, como o Damien foi tomando cada pedaço da minha vida enquanto eu estava inconsciente. Usou minha pesquisa para conseguir o emprego de engenheiro que era para ser meu, alugou um apartamento do jeito que eu planejava quando me formasse, construiu a própria carreira em cima do meu esforço, enquanto posava de irmão dedicado que só queria me homenagear. E nossos pais sabiam de tudo. Sabiam que ele quase me matou de propósito. Sabiam que roubou minha pesquisa e ainda ajudaram a esconder tudo para protegê-lo. Era uma traição tão profunda, tão cheia de camadas, que eu mal conseguia processar, ainda afetado pelas sequelas. Só conseguia assistir ao vídeo repetidas vezes, vendo as mãos do Damien me segurando debaixo d'água, me impedindo de sair, enquanto eu lutava por ar. Até que a Cara chegou em casa e me encontrou tremendo de medo no sofá, respirando rápido, enquanto Yasmin tentava me acalmar. Entre uma respiração e outra, consegui explicar sobre o vídeo,
sobre Damien ter feito tudo de propósito, sobre a pesquisa roubada e as mentiras. Vi o rosto da cara passar do choque para uma raiva fria e determinada. Ela era enfermeira, entendia bem sobre agressão, sabia reconhecer quando alguém causava dano proposital fingindo inocência. Perguntou a Yasmin se ela tinha cópias de tudo. Yasmin confirmou, mostrando arquivos criptografados espalhados em vários dispositivos. Cara disse que a gente precisava de um advogado urgente, alguém experiente em casos de agressão e que soubesse lidar com famílias complicadas e a relutância do Ministério Público. Ela conhecia uma advogada do hospital, especialista em defender vítimas e encaminhar casos em que as investigações iniciais tinham sido mal feitas ou corrompidas. Diana Okoye. 3 dias depois, Diana se encontrou com a gente, assistiu ao vídeo do que aconteceu debaixo d'água com uma expressão completamente neutra. Quando terminou, perguntou por que aquilo nunca tinha sido entregue à polícia. Yasmin explicou o quanto nossos pais tinham abafado tudo, como ela só tinha 15 anos e estava apavorada, como a família pressionou para proteger o Damien. Diana perguntou se as sequelas que eu tinha eram permanentes, e eu só apontei para o corpo inteiro, com as marcas óbvias das minhas limitações. Ela fez várias anotações e disse que era claramente um caso de agressão com lesão corporal grave, talvez até tentativa de homicídio, dependendo de como o Ministério Público decidisse enquadrar. O prazo de prescrição não tinha vencido, porque eu passei a maior parte em coma, o que suspende o tempo legalmente. Diana explicou passo a passo como seria o processo, percebendo que meu raciocínio ainda estava prejudicado. Para dar seguimento, seria preciso envolver a polícia e o Ministério Público. O vídeo era uma prova fortíssima, mas enfrentaríamos resistência da minha família, que provavelmente defenderia o Damien e tentaria desqualificar as imagens, dizendo que eram enganosas ou que já tinham investigado e não tinham visto intenção criminosa. Diana teria que provar não só que o Damien me segurou debaixo d'água, mas que ele queria mesmo causar dano grave. A defesa, claro, ia alegar que era só brincadeira de irmãos que acabou mal. Por isso, precisávamos de mais provas, algo que mostrasse padrão de comportamento ou motivo. Perguntei o que aconteceria se a gente ganhasse. Diana explicou que o Damien enfrentaria acusações criminais, provavelmente pegaria uma pena pesada, e eu ainda poderia entrar com uma ação civil, tanto pelo ataque quanto pelo roubo da pesquisa. O dinheiro não traria de volta minha saúde, mas garantiria o tratamento necessário pelo resto da vida. Yasmin ainda tinha mais provas, reunidas com muito esforço ao longo de 2 anos, sem que ninguém desconfiasse. Ela achou mensagens do dia da festa na piscina, em que o Damien reclamava com amigos de sempre viver à minha sombra, de como todo mundo comparava ele comigo, o gênio do MIT. Encontrou o histórico de buscas dele na semana anterior, mostrando que ele pesquisou quanto tempo uma pessoa aguenta debaixo d'água, o que acontece durante um afogamento, quanto tempo demora para dar dano cerebral. Documentou o acesso dele aos meus arquivos do MIT e a linha do tempo de quando ele apresentou o TCC, quase igual ao meu trabalho. Cada detalhe deixava claro que tudo foi premeditado. O Damien me atacou de propósito e depois tomou conta do meu trabalho enquanto eu não podia reagir. Fizemos o boletim de ocorrência 10 semanas depois da minha volta à consciência, 11 semanas após eu acordar do coma. O detetive Marshall ouviu tudo, assistiu ao vídeo, e do ceticismo inicial, passou a olhar para o caso com uma seriedade sombria. Ele quis saber por que a investigação inicial não tinha encontrado aquele vídeo, e a Yasmin explicou sobre o encobrimento feito pela família. O Marshall comentou que aquilo deixava tudo mais complicado, mas não mudava o fato de que a agressão ainda precisava ser punida. Ele avisou que ia precisar ouvir as testemunhas da festa na piscina, conseguir a GoPro original como prova e conversar com meus pais para entender por que esconderam uma prova que poderia me inocentar em um caso que já era visto como tentativa de assassinato. Eu já sabia que essa conversa ia ser tensa, porque meus pais dificilmente aceitariam colaborar. Falei pro Marshall fazer o que fosse preciso. Quando eles esconderam aquela prova, escolheram o Damien em vez de mim, então não sentia que devia mais nada pra eles. Como a Yasmin já tinha previsto, meus pais reagiram à investigação policial do pior jeito, ficaram me ligando sem parar, e eu só ignorei. Chegaram a aparecer no apartamento da Cara, exigindo falar comigo, dizendo que eu estava sendo manipulado pela Yasmin, tomando decisões horríveis enquanto ainda estava abalado. A Cara ficou na porta e deixou claro: vocês não são bem-vindos. Perderam o direito de se preocupar como pais no dia em que encobriram a agressão do filho contra o próprio irmão. Minha mãe caiu no choro, tentando dizer que só estavam protegendo a família, que o Damien nunca quis machucar ninguém de verdade e que uma denúncia ia acabar destruindo todo mundo. A resposta da Cara foi fria. O Damien já tinha destruído a vida do irmão e vocês ajudaram ele nisso. Ela fechou a porta na cara deles e ainda chamou a polícia para registrar boletim de ocorrência por assédio. Poucos dias depois, numa quinta-feira de manhã, o Damien foi preso enquanto trabalhava, já no 3º mês como engenheiro júnior na Morrison Robotics. A Yasmin ficou do outro lado da rua, gravando tudo no celular, bem na hora em que os policiais levaram ele algemado e os colegas de trabalho ficaram parados, chocados.
A cara dele era pura surpresa, como se realmente não acreditasse que aquilo estava acontecendo, como se achasse que ia sair impune. As acusações eram graves: agressão de primeiro grau com lesão séria e ainda tinha a possibilidade de tentativa de homicídio, dependendo do que o júri decidisse. O valor da fiança foi de $250 mil. E nosso pai não pensou duas vezes. Pagou na mesma hora, mexendo até na aposentadoria para tirar o filho mais velho da cadeia. A mensagem ficou clara sobre de que lado eles estavam. A Morrison Robotics não perdeu tempo. Suspendeu o Damien assim que soube das acusações e das suspeitas de roubo de propriedade intelectual. A Diana mandou uma carta detalhadíssima para a empresa, contando que a tese premiada dele tinha sido baseada na minha pesquisa do MIT, conseguida de forma desonesta, e que ele só tinha conseguido o emprego usando documentos falsos. A empresa levou a sério a acusação e abriu uma investigação interna. Em menos de uma semana, compararam a tese do Damien com meus arquivos originais e as semelhanças eram impossíveis de ignorar. Ele foi demitido imediatamente e a Morrison ainda fez questão de publicar uma nota sobre o compromisso ético da empresa. A Yasmin não perdeu tempo. Mandou o print da atualização do LinkedIn do Damien, que de empregado passou para desempregado, sem precisar nem comentar. A audiência preliminar foi lá pela semana 14. A Diana apresentou o vídeo subaquático para o juiz, que assistiu tudo sem mudar a expressão, mas ficou claramente tenso quando, perto dos 2 minutos, meu corpo aparece perdendo os sentidos. O advogado do Damien, um tal de Foster, tentou argumentar que o vídeo estava fora de contexto e que a polícia já teria investigado tudo como acidente. A Diana rebateu, dizendo que a investigação tinha sido comprometida porque a família escondeu provas e que o vídeo mostrava sem sombra de dúvida o Damien me segurando embaixo d'água por mais de 2 minutos, mesmo com a minha luta desesperada. O juiz entendeu que havia provas suficientes para levar o caso a julgamento e aumentou as restrições da fiança do Damien, proibindo qualquer contato comigo ou com a Yasmin. Meus pais estavam na galeria, com uma expressão de derrota, mas sentaram ao lado do Damien, deixando claro de que lado estavam. O professor Keating, do MIT, ficou horrorizado quando a Diana contou sobre o roubo da pesquisa. Ele deu declarações detalhando meu trabalho original, a cronologia da pesquisa e a semelhança gritante entre as minhas anotações e a tese do Damien. Também lamentou ter deixado o Damien acessar meus arquivos, dizendo que foi enganado por alguém que se dizia irmão dedicado, mas, na verdade, estava roubando meu trabalho. O MIT analisou tudo e divulgou um comunicado apoiando qualquer medida legal que eu quisesse tomar. Disseram também que minha bolsa e posição de pesquisador seriam devolvidas se eu conseguisse retomar os estudos, embora a gente soubesse que as minhas limitações tornavam isso praticamente impossível. O gesto teve peso, mas não tinha como devolver o que o Damien tirou de mim. A história caiu nas graças da imprensa local e viralizou. Irmão é mantido debaixo d'água por 2 minutos, passa 2 anos em coma, acorda e descobre que teve a pesquisa e a carreira roubadas pelo próprio irmão. O vídeo foi compartilhado milhares de vezes, mas publicamos uma versão editada, cortando antes da parte mais chocante, para evitar algo ainda mais traumático. A opinião pública foi implacável. As redes sociais do Damien se encheram de comentários chamando ele de monstro, ladrão, quase assassino. Ex-colegas apareceram dizendo que sempre acharam que ele tinha inveja de mim, que a tese dele era boa demais para o nível dele. O tribunal da internet já tinha dado a sentença muito antes do júri. No meio de todo esse caos jurídico, minha reabilitação cognitiva continuava. O Dr. Vu trabalhava comigo semanalmente em exercícios para tentar reconstruir conexões neurais e melhorar meu raciocínio. O progresso era pequeno, mas existia. Eu já conseguia ler livros simples sem perder o fio, embora textos mais difíceis ainda fossem complicados demais. Já acompanhava conversas melhor e falava com menos confusão, mas ainda tropeçava para achar as palavras e montar frases mais complexas. Nunca ia voltar ao nível do MIT, mas talvez algum dia funcionasse como alguém de ensino médio em vez de fundamental. Essas melhoras eram importantes, mas também doíam muito. Eu estava melhorando, mas nunca o suficiente para terminar o curso que me deu a bolsa. O julgamento do Damien começou 20 semanas depois que recuperei a consciência, uns 5 meses depois de acordar. A seleção do júri demorou 2 dias, com o Foster tentando afastar qualquer um que tivesse irmão ou trabalhasse nas áreas de saúde e ciência. O júri final foi formado por 7 mulheres e 5 homens, quase todos de meia idade, com um ar sério, parecendo saber o peso da responsabilidade que tinham. A declaração inicial da Diana foi direta e arrasadora. Logo nos primeiros 5 minutos, ela exibiu o vídeo subaquático e deixou que as imagens falassem por si só.
Ela me apontou ali na galeria, sentado com minha bengala e a dificuldade cognitiva evidente, e explicou para o júri como o Damien não só quase tirou minha vida, mas também roubou minha pesquisa para construir sua própria carreira enquanto eu estava em coma. Em seguida, prometeu provar cada ponto da acusação de agressão de primeiro grau e mostrar que as atitudes de Damien foram intencionais e maldosas, bem longe de um simples acidente de brincadeira. Já Foster, na abertura, tentou convencer o júri de que tudo não passou de uma tragédia causada por uma briga de irmãos que saiu do controle. Ele insistiu que Damien imediatamente me trouxe para a superfície e pediu ajuda, deixando claro que não queria me machucar de verdade. Afirmou também que o vídeo era enganoso por não ter áudio nem contexto do que havíamos combinado antes do mergulho, sugerindo até que eu poderia ter sinalizado que estava bem lá embaixo, e Damien apenas entendeu errado os meus movimentos. O argumento era fraco, ainda mais diante da clareza do vídeo, mas Foster fazia o papel dele de tentar plantar dúvida. Sobre o roubo da pesquisa, preferiu nem tocar no assunto por enquanto, provavelmente planejando alegar depois que era irrelevante para a acusação principal, ou tentar dizer que foi apenas uma homenagem ética, não plágio. No segundo dia, Yasmin testemunhou, contando ao júri como encontrou as imagens da GoPro e mostrou para os nossos pais. Ela relatou a decisão deles de esconder as provas, falou do desconforto que sentiu com essa escolha e explicou por que resolveu guardar uma cópia até que eu acordasse. No contra-interrogatório, Foster tentou insinuar que Yasmin poderia ter manipulado os vídeos ou que, por ser tão nova na época, sua memória era pouco confiável. Yasmin, calma, foi direta ao afirmar que o vídeo não precisa de memória. Ele mostra exatamente o que aconteceu. Apresentou também o cartão SD original, com os metadados intactos, provando a data da gravação e que nada havia sido editado. Foster não conseguiu contestar as provas técnicas e logo teve que seguir para a próxima etapa. No terceiro dia, o professor Keating falou sobre minha pesquisa no MIT e a semelhança suspeita com a tese de Damien. Trouxe os dois trabalhos e guiou o júri por trechos idênticos, mostrando que até os erros de digitação se repetiam. Explicou que, embora pesquisas paralelas possam chegar a resultados parecidos, o nível de semelhança ali só era possível com cópia direta. Contou que Damien pediu acesso aos meus arquivos, dizendo que queria concluir meu trabalho em minha homenagem, e que ele concedeu esse acesso, confiando na boa intenção de Damien. O júri prestou muita atenção, vários olhos indo de um documento ao outro, claramente desconfiados da tese de Foster, de que tudo era apenas uma homenagem ética. Cara, no quarto dia, falou sobre meu estado ao acordar do coma, as sequelas e os déficits cognitivos que destruíram minha carreira acadêmica. Relatou a fisioterapia, a reabilitação e contou que eu precisaria de cuidados pelo resto da vida. Explicou que lesão cerebral por falta de oxigênio é definitiva e não há tratamento que devolva os neurônios perdidos. No contra-interrogatório, Cara admitiu que alguns pacientes em coma se recuperam mais, mas destacou que mais de 2 minutos sem oxigênio sempre causam danos graves. Ela olhou diretamente para Damien ao dizer isso e deu para sentir o peso daquelas palavras. Vários jurados também encararam Damien, que continuou impassível. No quinto dia chegou minha vez de depor, depois de Diana me preparar cuidadosamente. Ela perguntou sobre minha vida antes da festa, minha bolsa no MIT, meus planos, minha relação com Damien na infância, sempre boa, com aquela rivalidade normal de irmãos. Admiti que era mais dedicado aos estudos e que isso às vezes criava tensão, mas nunca houve nenhum sinal de violência. Diana então pediu que eu contasse o que lembrava da festa. Falei da disputa para ver quem aguentava mais tempo sem respirar, do mergulho, da vontade urgente de subir para a superfície. Disse ao júri que a última lembrança era tentar emergir e sentir mãos segurando meus ombros. Depois disso, só me lembro de acordar no hospital, 2 anos depois, e perceber que minha vida tinha sido tirada de mim. Foster, no contra-interrogatório, tentou sugerir que minha memória era falha por causa da lesão, que eu podia estar misturando lembranças reais com o que vi no vídeo. Eu reconheci que tenho lacunas, mas destaquei que a sensação física de ser segurado era tão viva que nunca esqueci, mesmo antes de assistir à gravação. Foster perguntou se Damien e eu já tínhamos brincado mais agressivamente, se já lutamos ou competimos fisicamente. Respondi que sim, como qualquer irmão, mas ressaltei que uma brincadeira normal não continua quando alguém claramente quer parar. Ele ainda insistiu que sinais debaixo d'água podem ser confusos e que Damien talvez achasse mesmo que estava tudo bem. Rebati dizendo que o vídeo me mostrava lutando desesperado até ficar imóvel, o que não deixava dúvidas. Pela expressão dos jurados, senti que eles concordaram. No sexto dia, o vídeo foi exibido de novo, dessa vez com um médico especialista narrando. O doutor Rashid explicou passo a passo as reações do corpo, dizendo que com 30 segundos já vem o desconforto, com 60 a vontade de respirar se torna insuportável, com 90 começa o pânico, depois de 2 minutos a consciência vai embora e os danos cerebrais começam. Ele apontou exatamente quando meus movimentos passaram de luta ativa para a agitação fraca e finalmente para a imobilidade, deixando claro
claro que Damien, naquele momento, teria sentido que algo estava muito errado. O depoimento do especialista tornou o vídeo ainda mais contundente, deixando claro que Damien me segurou de propósito durante todo o sofrimento, até eu perder a consciência. Os amigos de Damien que estavam na festa também depuseram, mas ninguém ajudou muito a defesa. A maioria disse que estava na superfície e não viu o que aconteceu debaixo d'água. Um amigo, Isaac, contou que Damien parecia genuinamente desesperado quando viu que eu não acordava, e tentou reanimar enquanto gritava pedindo socorro. No contra-interrogatório, Diana perguntou se Isaac já tinha percebido algum ciúme ou ressentimento de Damien em relação a mim antes do acidente. Ele admitiu que Damien às vezes fazia comentários sobre sempre ser comparado de forma desfavorável ao irmão gêmeo, mas achava que era coisa normal de irmão. Diana então perguntou: "E segurar alguém debaixo d'água por mais de 2 minutos também é coisa normal de irmão?" Isaac não soube o que dizer. No 8º dia, Damien resolveu depor em sua própria defesa, provavelmente desobedecendo o conselho de Foster. Ele contou que a competição de prender a respiração tinha sido algo mútuo e combinado, dizendo que eu teria feito um sinal de positivo debaixo d'água, mostrando que estava bem para continuar. Afirmou que, ao segurar meus ombros, só queria checar se eu queria parar, não me manter submerso. Disse ainda que me soltou assim que percebeu que eu estava em perigo e tentou me salvar imediatamente. Mas o relato dele batia de frente com o vídeo, que mostrava mais de 2 minutos de contenção enquanto eu lutava cada vez mais desesperado. No interrogatório de Diana, ele não soube explicar por que precisava segurar alguém com força para checar se estava tudo bem, nem conseguiu justificar o tal sinal de positivo que nunca aparecia no vídeo. Também não explicou por que, antes da festa, pesquisou no Google quanto tempo uma pessoa aguenta prender a respiração e quais os riscos de lesão cerebral. A pesquisa roubada veio à tona quando Diana o questionou sobre as semelhanças entre a tese dele e o meu trabalho no MIT. Damien tentou dizer que se inspirou na minha pesquisa e desenvolveu a própria abordagem, mas Diana colocou os documentos lado a lado e mostrou que até os erros de digitação eram idênticos. Ele respondeu que era coincidência. Quando ela perguntou se também era coincidência ele ter pedido acesso aos meus arquivos enquanto eu estava em coma, Damien disse que queria entender meu trabalho para se sentir mais próximo de mim. Diana foi direta. Perguntou se esse sentimento incluía usar meu trabalho para impulsionar a própria carreira. Damien não conseguiu dar nenhuma resposta que não parecesse egoísta, e vários jurados ficaram visivelmente irritados. No dia seguinte, vieram os argumentos finais. Diana conduziu o júri por cada evidência, sem deixar nada de fora. O vídeo mostrava a contenção proposital, as buscas online provavam premeditação, o uso do meu trabalho demonstrava a exploração sistemática. Foram 2 anos em coma, enquanto Damien construía uma carreira em cima do que era meu. Ela frisou que ele quase tirou minha vida, e depois se aproveitou da minha incapacidade, sem sequer demonstrar remorso ou responsabilidade. Pediu ao júri que responsabilizasse Damien por tentativa de homicídio e reconhecesse que o ataque destruiu meu futuro para que ele pudesse construir o dele. Apontou para mim e pediu que lembrassem que justiça tardia não pode ser justiça negada. Na vez de Foster, a estratégia foi insistir que tudo não passou de um trágico mal-entendido. Ele lembrou que Damien pediu socorro assim que percebeu o perigo, que me visitou durante todo o coma e que as questões da pesquisa eram complexas e envolviam ética, não roubo. Sugeriu que uma indenização civil seria suficiente para reparar meus danos, sem destruir a vida de mais um jovem com anos de prisão. Mas depois de 9 dias de provas mostrando violência e aproveitamento, o discurso soou vazio. O júri deliberou por 11 horas, distribuídas em 1 dia e meio. Quando voltaram, estavam sérios, determinados. O veredito foi de culpa em todas as acusações: lesão corporal grave e roubo de propriedade intelectual. A acusação de tentativa de homicídio foi reclassificada para lesão corporal com intenção de causar dano grave, com pena de até 20 anos. O rosto de Damien ficou branco, enquanto o presidente do júri lia os vereditos. Nossos pais choravam na galeria, mas eu só sentia uma satisfação fria. Finalmente ele tinha sido responsabilizado. O sistema funcionou, mesmo com minha família tentando atrapalhar. A justiça demorou, mas chegou. Damien saiu algemado, com o advogado prometendo recorrer. Diana me tranquilizou, dizendo para eu não me preocupar com os recursos, pois o vídeo era incontestável e o veredito não mudaria. A sentença veio 6 semanas depois. Diana me ajudou a escrever um depoimento detalhando tudo que perdi por causa do Damien. Não só os 2 anos de consciência, meu diploma do MIT ou minha saúde, mas também meu futuro, minha carreira, minha sensação de segurança no mundo. Descrevi como foi acordar e descobrir que meu próprio irmão tentou me matar e depois usou meu trabalho para construir a vida dele enquanto eu estava inconsciente. Expliquei que sentença nenhuma ia devolver o que perdi, mas que Damien precisava enfrentar consequências à altura do que fez. Cara e Yasmin também mandaram declarações, falando do impacto em suas vidas, tanto como testemunhas do meu sofrimento, quanto como pessoas traídas pelo Damien.
A juíza Richardson conduziu tudo com frieza profissional, mas sua sentença deixou claro o que ela achava da conduta de Damien. Ela destacou que ele segurou o irmão debaixo d'água até deixá-lo inconsciente e com sequelas cerebrais, e depois se aproveitou da incapacidade dele para benefício próprio. Disse que a mistura de violência e exploração mostrava uma preocupante falta de empatia. Negou o pedido da defesa por pena mais branda devido à idade e ao fato de Damien não ter antecedentes, deixando claro que tentativa de homicídio não pode ser perdoada só porque o réu nunca matou antes. Sentenciou Damien a 18 anos de prisão estadual, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 85% da pena. Ele só teria chance de sair aos 43 anos. O tribunal explodiu depois da sentença. Nossos pais gritavam que era um absurdo, que a juíza estava destruindo a vida do filho deles por causa de um acidente. Ela respondeu firme. Seu filho segurou o outro debaixo d'água por mais de 2 minutos, causando dano cerebral permanente, e ainda roubou seu trabalho para avançar na carreira enquanto o irmão estava em coma. 18 anos é proporcional ao dano causado e à total ausência de remorso. Determinou a prisão imediata de Damien e negou liberdade provisória, mesmo com nossos pais implorando por mais uma chance. Eles perderam um filho para uma deficiência permanente causada pelo outro, e agora viam o segundo ser levado para a prisão. A família que tentaram proteger escondendo provas acabou destruída do mesmo jeito. O processo civil pelo roubo da pesquisa foi resolvido 6 meses depois, fora dos tribunais. A Morrison Robotics quis evitar escândalos por ter contratado alguém que roubou pesquisa e me ofereceu um bom acordo, reconhecendo que meu trabalho foi a base da tese de Damien. O MIT reconheceu oficialmente minha pesquisa e até quis dar meu nome a uma bolsa de estudos, mas recusei porque não queria ver meu nome ligado àquela tragédia. O dinheiro do acordo acabou criando um fundo que garante minhas despesas médicas e de vida pelo tempo que eu precisar, já que nunca mais vou poder trabalhar como fazia antes. Diana chamou isso de justiça financeira, mas nós duas sabíamos que dinheiro nenhum ia reparar o que perdi. Meus pais tentaram se reaproximar várias vezes depois do julgamento, buscando reconciliação, perdão ou alguma coisa que eu simplesmente não conseguia dar. Eles viram o vídeo do Damien quase me matando, e mesmo assim, preferiram proteger ele em vez de lutar por justiça para mim. Essa escolha deles doeu mais do que a violência do Damien, porque eles tinham opção e escolheram me trair. Mandei um e-mail dizendo que não via mais nenhum laço entre nós, que tinham perdido o direito de serem meus pais ao esconderem provas da tentativa de assassinato. Minha mãe respondeu cheia de justificativas, falando que só queria proteger os 2 filhos e manter a família unida. Nunca respondi. Tem coisas que quebram tão fundo que não tem conserto. 6 meses depois do julgamento, a Yasmin foi morar comigo e com a Cara. Finalmente saiu da casa dos nossos pais e quis distância deles. Ela se matriculou em um curso técnico de justiça criminal, inspirada pelo papel que teve em levar o Damien à justiça. Disse que ver o sistema funcionando de verdade, quando as provas certas aparecem, fez ela querer evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei. A gente ficou ainda mais próxima durante todo o processo, unidas pela mesma dor da traição e pela escolha de buscar a verdade, não aquela falsa lealdade familiar. Ela foi a única da família com quem continuei falando, a única que me protegeu de verdade, não o Damien. Depois de 2 anos de reabilitação intensa, minha cognição estabilizou. Saí do nível de uma criança de 12 anos para algo próximo ao ensino médio, o que já me permite morar sozinha, desde que eu tenha algum apoio. Não vou voltar pro MIT, mas consigo ler, escrever e pensar o suficiente para ter uma vida que faz sentido.